Fala, modinha clubista lunático. Aqui quem fala é o Murilo São Paulino com mais um vídeo do canal. Desde já peço que você curta, compartilha e se inscreva. Se inscreva que a gente está com a meta aí de 100 inscritos e ainda não conseguimos. Peço aquela ajuda de vocês aí, né, que vocês possam estar compartilhando, né, espalhando aí nos grupos de WhatsApp, porque aqui eu vou falar de todos os times, né? Aqueles que tiverem evidência, a gente vai tentar trazer aqui no canal de uma forma bem coerente, tentar falar dos clubes sem muita paixão, né, sem muita rivalidade boa, né? E tentar trazer essa troca de bola aí, né? Eu falo, você ouve, né, usa aí os campos de comentários para poder estar compartilhando aí o que você pensa, beleza? O próximo confronto mais importante aí que a gente tem, né, no nosso radar é a final da Copa do Brasil, né, que vai ser disputada aí pelo Flamengo e pelo Corinthians, né? O Flamengo conseguiu aí o segundo jogo em casa e o Corinthians vai ter que jogar o primeiro jogo lá na Arena João Tex, né? O primeiro jogo depois do sorteio, aquele sorteio meio estranho que ninguém entende, né? O Flamengo sempre consegue jogar o último jogo em casa. Por, por forças do além, né, ele sempre consegue essa façanha. Mas tudo bem, o dia que não consegue, faz biquinho, faz charminho, né? Não estou querendo ser enviesado para nada, só estou constatando fatos. Espero que vocês entendam, né, que eu quero trazer aqui de forma bem imparcial, né, baseado nos números, nas análises verdadeiras daquilo que os times estão apresentando. Os números não mentem. Não adianta você falar uma coisa ou outra sendo que o número está lá. É o tal da bigorna da realidade, são os números. Você pode gostar de jogador A ou B, mas os números não mentem. Então, é desse intuito que eu quero trazer o vídeo, né, trazer aqui um estudo que eu fiz preliminar, com alguns dados aqui, para a gente trocar essa bola aí, para ver quem chega com maior chance nessa reta final, né, do campeonato, onde as finais estão aí. O Campeonato Brasileiro também já quase se definindo aí. Então vamos ver quem chega com força, quem chega cambaleando, né, nessa grande final da Copa do Brasil. E eu trouxe alguns dados aqui levantados, né, aqui no site, nas plataformas de esporte aí. Eu busquei algumas informações sobre o Flamengo, porque eu percebi alguma oscilação no Flamengo já há uns 3 ou 4 jogos atrás. E percebi que ele não tem apresentado aquele volume de jogo como havia apresentado, né? E eu falei, será que é coisa minha? Porque, né, a gente discute muito nos grupos e a gente ouve muita lorota de torcedor lunático de que o Flamengo é tudo isso. O Flamengo, o malvadão, aquela coisa lá da Europa e blá blá blá, né? E a gente acaba sendo influenciado. E aí quando o Flamengo dá uma escorregada, a gente já pensa, opa, o Todo-Poderoso aí não tá tudo isso. Então, eu vim trazer alguns números aqui. O Flamengo, né, para a gente entender essa estrutura do Flamengo, como é que ele chega para essa final. O Flamengo, dos times que estão ali acima dele, ou naquela briga ali do Campeonato Brasileiro, que são os grandes, né, o Inter, até o Galo, né, a gente pode colocar o Galo aí, o Palmeiras, o Corinthians. O Flamengo, ele só conseguiu um empate, né, no primeiro turno, e no segundo turno ele só conseguiu uma vitória, que foi contra o Atlético Paranaense, que foi aquela goleada, né? Então foi um empate e uma vitória contra esses times ali, brigando lá na ponta, né? No G6, né, a estatística dele ainda é pior, né? Ele tem 33% de aproveitamento aí contra times do G6, né? E o Corinthians está lá. Então a gente entende que o Flamengo ele não apresenta um bom desempenho contra times que geram aí uma certa dificuldade para o Flamengo. Hoje ele se encontra na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, né, com 49 pontos. E o Palmeiras, né, que é um arquirrival aí, está na liderança com um jogo a menos, com 63 pontos. Então há uma disparidade violenta aí naquilo que se traduz futebol. É claro que tem aquela questão das Copas. O Flamengo está em todas, né? E o Palmeiras foi eliminado aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas, já antes mesmo, quando o Palmeiras disputava o campeonato, as 3 Copas, os 2 campeonatos de Copas e o Campeonato Brasileiro, ele também estava muito à frente
no Campeonato Brasileiro. Claro que existe aquela história do Flamengo ter um técnico aí que não conseguiu encaixar o time, né? Agora com o Dorival deu aquela melhorada, mas parece que a poeira baixou e agora estão se ajustando e aí o Flamengo dá a entender de que está priorizando, não sei. Deixa aí nos seus comentários. O Flamengo está priorizando as Copas e por isso o brasileiro está meio vai, não vai? Vamos lá. Os últimos 8 jogos do Flamengo, o Flamengo empatou fora, venceu fora, em casa empatou, mais outro jogo em casa empatou, né? Em casa teve uma derrota, outra derrota, em casa aí teve uma vitória e um empate. Ou seja, nos últimos 8 jogos, o Flamengo conseguiu 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Né? De 24 pontos disputados, o Flamengo conseguiu só 10. Só 10 pontos nos últimos 8 jogos. 8 jogos, ou seja, já é um histórico bastante interessante para a gente poder analisar. Né? E aí a gente olha para a artilharia do time. Né? Hoje o artilheiro do time é o Gabigol com 11 gols. Né? O Pedro vem ali na vice-liderança com 10 gols. E olha que o Pedro fez 3 contra o Atlético, o RB, né? O Red Bull. Fez 3 contra o Red Bull, que deu essa disparada aí, porque senão ele estava com 7. E o Lázaro, que é o cara que chega na terceira posição, com 4 gols. Né? E ainda falta um jogo, né, a cumprir aí no Campeonato Brasileiro, antes da grande final. Espero que dê tudo certo, que não tenha nenhum problema. Né? E alguns números aqui da performance do Flamengo quando disputou esses últimos 3 jogos, né? Porque a gente tem a tendência de analisar para ver se há uma queda ou se o Flamengo manteve ou subiu. Né? Nos últimos 3 jogos aqui, eu coloquei contra o Fortaleza, jogando fora, o Fortaleza, jogando em casa, né? O Fortaleza, ele teve 28% de posse de bola, o Flamengo 72%. O Flamengo sempre segura muito bem a bola. Né? Chutes a gol, o Fortaleza teve 20 chutes a gol e o Flamengo só teve 7. Né? Aquela questão de você segurar a bola sem nenhuma criatividade, sem nenhum objetivo. Né? E chutes que foram considerados pelos aplicativos aí de quase gol. Né? A Fortaleza teve 2 e ganhou por 3, não entendo isso. E o do Flamengo teve 1 e conseguiu 2. Então, os cálculos deles eu não sei como é que funciona, mas eu trago o que está lá. São números, dados, não é opinião. E aí agora para o outro jogo, o Flamengo e o Red Bull, que foi esse fora da curva dentro daquilo que o Flamengo vinha apresentando. Né? 68% já jogando em casa e contra o Red Bull 38%. E 23 chutes a gol o Flamengo teve e o Red Bull 5 chutes a gol. E quase gol o Flamengo teve 6, né, e fez aquela goleada, quase 5, né? Foi 5, isso. E o Red Bull teve um chute que foi considerado ali quase gol. E aí você analisa, poxa, né, o Flamengo jogando em casa, ele tem um desempenho melhor, a torcida realmente faz toda essa diferença. Né? O Flamengo fica dependente de tudo isso, né, de todo esse conjunto, onde todo o time vá bem para poder conseguir um bom resultado. Tá. O Flamengo contra o Inter, esse último jogo agora, que acabou ontem. Né? O Flamengo jogando em casa teve 67% de posse de bola, 21 chutes a gol e 2 foi considerado quase gol. O Inter teve 32% de posse de bola, 16 chutes a gol e 0 considerado quase gol. Ou seja, o Inter, mesmo com muito pouco posse de bola, conseguiu aqui 16 chutes a gol. Naquela situação do esquema tático do Mano Menezes, né? De você segurar bastante ali na zaga e conseguir aquele contra-ataque em velocidade e consegue finalizar. É impressionante como ele conseguiu arrumar o time, aonde o time vai e ele consegue produzir as jogadas e finalizar. Não é um bote em falso. Né? E o Flamengo, né, sofrendo com essa estratégia, né? Um time que prostra ali atrás, o Flamengo tem tido muita dificuldade. Né? Os jogadores que, na minha visão, aí, que não mantiveram ali o mesmo desempenho que vinha mantendo, né? O Rodinei, né? O Gabigol, que de 30 ele fazia 1, agora 30 ele não faz nenhum.
Então, o Rodinei caiu de produção, no meu ponto de vista, né? O Gabigol, o João Gomes, que vinha vindo forte, fazendo grandes jogadas, grande futebol, deu uma quietada, parece que virou aquele jogador comum do meio de campo. E o Davi Luiz, né? Davi Luiz também tem falhado bastante, tem errado aqueles passes que ele tinha como qualidade. E o Vidal, né? Para mim o Vidal até agora não entrou em campo, né? O Vidal até agora não apareceu, tá atrasado, chega tarde, né? Não tem tido um bom desempenho, a parte física dele também já tá notório, todo mundo tá vendo aí. Né? Fez algumas cagadas que a arbitragem passou pano porque é o Vidal. Né? Teve pênaltis aí que foi claramente cometido por ele, mas não foi anotado porque é o Vidal, né? Fazer o quê? O Vidal é o Vidal. E aí os caras têm medo, né? Pois é. A questão agora, a gente chega diante de todos esses números, a gente chega àquela conclusão. Será que o Flamengo ainda está dependente daquele grande jogador para fazer o time ganhar? Será que o Flamengo ainda está dependente, né, da grande atuação do elenco para conseguir uma vitória? Essa é a pergunta que fica. E aí você? O que você me diz? Você que analisou os números que eu passei, né? Qual é a visão que você tem? Você é torcedor do Flamengo? Use aí o campo dos comentários para passar aí o que você achou desses números, né? Que o Flamengo aí tem um aproveitamento de 33% em relação ao confronto com aqueles que estão no G6, que é a elite hoje do futebol brasileiro. Como é que você identifica o Flamengo hoje? Ele está tirando o pé? Ele está poupando os jogadores para a Copa? Para as Copas? Diga aí, eu quero ouvir você. Usa aí os campos. No meu ponto de vista, o Flamengo deu uma oscilada normal, natural. Isso acontece com todo mundo, com todos os clubes. Só que ele deu essa quedinha, né, numa hora bem complicada. Né? Vai ter que fazer um esforço maior para conseguir o resultado. Né? Já o Corinthians, a gente fala no próximo vídeo, para não ficar uma coisa muito grande. Esse primeiro vídeo eu vou tratar como assunto só do Flamengo, né, os dados. E o próximo vídeo que eu vou fazer agora, já faço já o do Corinthians. E aí a gente confronta essas informações e vê quem é que chega melhor para a grande final. Beleza? Desde já agradeço, curta, compartilhe e vamos que vamos. São Paulo é o clube da fé, aonde a moeda cai em pé.